Sabe a energia que move praticamente tudo hoje em dia? Bom, grande parte dela começou aqui, num único documento. A gente vai mergulhar fundo na patente de 1888 de Nikola Tesla, a do motor eletromagnético. É incrível pensar como uma ideia só no papel se transformou num motor que literalmente impulsiona o nosso mundo. E olha, para começar, o próprio Tesla já integra o jogo logo de cara. Nessas palavras aí, na abertura da patente, ele basicamente diz o seguinte, olha, pessoal, em 1878, a energia elétrica é uma bagunça. Era uma promessa, sim, mas cheia de problemas. Problemas bem sérios que os sistemas daquela época simplesmente não davam conta de resolver. Tá, mas que problemas eram esses, afinal? Para a gente entender de verdade o tamanho da genialidade do Tesla, a gente precisa olhar para os mesmos desafios que ele estava encarando. E olha, não era pouca coisa não. Pois é, a lista é essa. Basicamente, era o retrato de uma tecnologia que não era confiável. Imagina só, os motores não mantinham a velocidade constante quando precisavam de força. Para a indústria, isso era um desastre. Eram máquinas super complexas, gastavam energia à toa e, para completar, viviam quebrando. E o pior de tudo, o perigo. Lidar com aquelas correntes de alta tensão era arriscadíssimo. Então, qualquer solução nova tinha que dar um check em todos esses itens de uma vez só. E aí que vem o Tesla. E a resposta dele não foi um ajustezinho aqui, uma melhoria ali. Não, foi uma verdadeira revolução. Uma ideia que basicamente virou a engenharia elétrica da época de ponta cabeça. O nome dessa ideia? Campo magnético giratório. É aqui que está o pulo do gato, o momento eureka da patente. A grande sacada do Tesla foi essa: criar um campo magnético que gira sem precisar de nenhuma peça se movendo. Pensa nisso por um segundo. Um campo que gira sozinho. E como ele fez essa mágica? Usando correntes alternadas, aquelas que já sobem e descem naturalmente, e passando elas por circuitos diferentes num ritmo perfeito, sincronizado, é como se ele fosse um maestro de uma orquestra elétrica, criando um movimento invisível, mas, nossa, muito poderoso. Essa ideia genial teve uma consequência prática que mudou tudo. Sabe os motores antigos? Eles dependiam de uma peça chamada comutador. Pensa numa coisa complicada, mecânica, que soltava faísca e que quebrava direto, só para ficar invertendo a corrente. Pois é, o sistema do Tesla simplesmente jogou essa peça no lixo, tornou ela obsoleta, e sem esse trambolho, o motor ficou, nossa, muito mais simples, muito mais confiável e, claro, bem mais eficiente. Ok, a teoria é incrível, a gente já entendeu, mas como essa mágica funciona na prática? A patente é quase um manual de instruções, guiando a gente numa coreografia super precisa, uma verdadeira dança magnética. Então, vamos lá. A montagem é de uma simplicidade genial. Imagina um gerador com duas bobinas. Ele envia duas correntes alternadas, separadas, para o motor. E lá no motor, esperando, tem o quê? Um anel com dois pares de bobinas, um para cada corrente. É uma simetria perfeita, sabe? O palco está montado para o show começar. E é aqui que a dança começa de verdade. O grande segredo é o timing. Imagina assim, a primeira corrente chega no máximo, criando um campo magnético tipo de cima para baixo. Enquanto a força dela começa a diminuir, a segunda corrente está subindo e o campo magnético, por sua vez, gira 90 graus. Aí a primeira corrente inverte e atinge o pico de novo, e o campo gira mais 90 graus. Essa troca contínua de força entre os circuitos vai puxando o campo magnético numa rotação perfeita e constante. É um movimento fluido, criado só pela dança das correntes. O próprio Tesla resumiu isso de um jeito muito elegante. Ele disse que cada volta completa lá no gerador causa uma volta correspondente dos polos magnéticos lá no motor. É uma sincronia impecável. Beleza, já entendemos como essa força invisível é criada. Mas como isso faz alguma coisa girar de verdade? Ah, é aqui que a simplicidade do projeto do Tesla brilha ainda mais. A resposta é surpreendentemente simples. Você pega um disco de metal, o rotor, e coloca ele ali dentro, no meio desse campo giratório. O que acontece? Ele é simplesmente arrastado pelo campo como se estivesse perseguindo os polos magnéticos nesse balé circular. E pronto! Sem escovas, sem comutador, sem nada daquela complicação toda. Só a força pura do magnetismo fazendo o trabalho. É simplesmente genial. E o mais legal é que a ideia não parava por aí. Na própria patente, o Tesla fez questão de mostrar o quanto o conceito dele era versátil e robusto. Dava para usar diferentes materiais no disco, mais ou menos bobinas. O princípio fundamental, o do campo giratório, continuava funcionando. Ou seja, não era um experimento de laboratório. Era uma solução de verdade, uma plataforma universal.
Chegando no final da patente, Tesla não se contenta em só descrever a invenção. Ele meio que faz um pitch de venda, sabe? Ele lista uma série de promessas bem ousadas, explicando por que o motor dele não era só mais uma coisinha melhor, mas sim a solução que todo mundo na indústria estava esperando. E ele foi bem específico. Listou 6 vantagens principais, 6 pontos que, segundo ele, iriam redefinir a energia elétrica. Vamos dar uma olhada no que ele prometeu. E aqui estão elas. Se a gente parar para pensar, cada uma dessas promessas ataca diretamente um daqueles problemas que a gente viu lá no começo. Lembra? Agora o motor mantinha a velocidade constante, era sincronizado com o gerador, era super eficiente porque não tinha mais aquele comutador, mais barato de fazer, mais simples e o mais importante, era fácil de gerenciar e muito mais seguro. No fim das contas, Tesla não inventou só um motor, ele desenhou um sistema elétrico inteiro. Um sistema confiável, superior, completo. Pois é, a patente de Tesla resolveu o grande desafio energético do século XIX com base numa única ideia genial. E isso, claro, faz a gente pensar. Qual vai ser a grande ideia, a sacada genial e elegante que vai resolver os enormes desafios de energia que a gente tem hoje?